Bom, pessoal, eu queria compartilhar uma ministração com vocês, uma palavra nessa noite, e a gente estava trabalhando um tema nos adolescentes que era o infinito. A gente estava falando sobre algumas características de Deus, né? Nós falamos sobre o amor, falamos sobre conhecer a Deus e falamos sobre a presença de Deus. E na semana passada nós falamos sobre a presença de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com como a presença de Deus ela nos dá direção para aquilo que nós temos que viver, para os nossos passos, para as nossas decisões. Tudo aquilo que a gente for viver na nossa vida está relacionado à presença de Deus, àquilo que Ele quer falar conosco. Mas antes de falar isso, acho que todo mundo aqui conhece o Interns, todo mundo aqui já ouviu falar do Interns, nossa escola. Tem uma aula que eu dou no Interns que chama-se Apologética, eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu amo essa matéria, eu gosto muito de dar. Nós trabalhamos filosofia, nós trabalhamos os apologistas, nós falamos de diversos assuntos. Eu queria, antes de eu começar a mensagem, como uma introdução, falando a respeito sobre a presença de Deus, trazer direção para nós, eu queria começar falando um pouquinho sobre liberdade. Você acredita, se eu te fizesse essa pergunta aqui, você é livre para decidir o que você quiser? A palavra diz em João capítulo 8, versículo 31 e 32, que nós somos livres porque Ele nos libertou. Ele nos libertou, a verdade está em Jesus, e quem Jesus libertou é verdadeiramente livre, a Bíblia diz. E a Bíblia diz isso, que nós somos livres, mas qual é o significado de viver a liberdade de Jesus? É fazer o que nós queremos, é decidir por conta própria as nossas vidas. O pastor Wagner falou aqui na palavra profética sobre uma independência, de como isso afeta o nosso relacionamento com Deus. E realmente eu queria continuar nesse mesmo tema. Você é livre ou você não é? Se a gente for pegar na nossa sociedade, na nossa cultura, e for conversar um pouquinho sobre como a cultura nos olha como cristãos, nós que temos a fé em Cristo, nós sabemos que quando o mundo olha para nós, muitas vezes eles nos veem como pessoas que não têm liberdade. Eles dizem que é o oposto do que aquilo que a gente acredita, que nós somos livres. Por si só, a cultura diz que para você ser livre, você não pode ser preso a uma verdade absoluta. Porque se você é preso numa verdade absoluta, essa verdade, na verdade, está te contaminando e te aprisionando a viver um conjunto de ideias e conceitos indeterminados. E o que o mundo vai dizer é que você não pode afirmar que você tem uma verdade absoluta, porque se você afirma que você tem uma verdade absoluta, as verdades das demais pessoas são, como eu posso dizer, perseguidas de alguma maneira. Então, a maneira que muitas vezes é empurrado para nós, no nosso mundo contemporâneo, no tempo que a gente vive, é que você não pode afirmar que a verdade que você acredita e que você crê é a verdade absoluta, é o final de tudo. E a nossa cultura diz, eu coloquei 2 pontos principais, que as pessoas que têm uma verdade absoluta não permitem as outras terem liberdade. Primeiro ponto, elas tendem a perseguir as pessoas que são e que pensam diferentes e impõem a sua própria visão. E segundo ponto, as pessoas que acreditam que têm a verdade absoluta, eles mesmos não são livres dessa verdade. E é exatamente isso, a forma que o mundo enxerga eu e você, nós que somos cristãos. Eles nos olham dessa maneira. E se você for estudar de onde surgiu esse pensamento, como que o mundo pensa isso, e realmente eles pensam, é uma verdade. Se você for nas faculdades, principalmente na área de humanas, que vai estudar um pouco mais, inclusive filosofia e, enfim, casos do tipo, você vai ver que essa maneira de enxergar o mundo, de tentar confrontar nós que somos cristãos e o nosso cristianismo, que nós acreditamos. Você vai ver que a maior influência é de um cara chamado Foucault. Foucault foi um filósofo francês do século XIX, do século XX, influenciado por Nietzsche. E ele escreveu um livro chamado A Crítica da Verdade. Com certeza você já ouviu falar em algum momento na sua vida, talvez para o vestibular, alguma coisa assim. Você já ouviu falar desse cara. E esse cara, ele tem, nesse livro, A Crítica da Verdade, eu estava lendo esse livro há um tempo atrás, inclusive dando aula para o Interns de Apologética, e ele fala assim, mais ou menos essa é a afirmação, eu peguei um resuminho do capítulo, se eu não me engano, capítulo 2, desse livro, ele fala assim, que resume bem o que ele quer dizer nesse livro, ele fala assim, a verdade é algo deste mundo, é como produzir múltiplas formas de contenção, isso inclui efeitos reguladores de poder. Complexo, né? Vou tentar traduzir um pouco para vocês. O que ele quis dizer? Toda verdade que tem como intuito ser uma verdade absoluta, ela tem, no final em si,
uma característica de poder e de influência. Toda verdade dita, na verdade, lá por dentro, na intenção do coração da pessoa que diz essa verdade, ela deseja controlar com poder e manipular as pessoas. A gente sabe que Foucault foi um cara que ele não gostava dos cristãos, ele não gostava da igreja, ele escreveu muito desse livro como para tentar influenciar o mundo, para desviar o mundo do cristianismo, né? Influenciado por Nietzsche, ele não gostava mesmo, e muito do que esse livro é dito é por conta dos cristãos. É tentando destruir uma visão fundamentalista, é tentando destruir uma visão cristã, uma cosmovisão cristã de mundo, e Foucault escreve isso. Agora, se você for pensar, o que ele quis dizer com isso? É que se você é um cristão e você afirma então que Deus é amor, se você como cristão diz assim, Deus é amor, Deus te ama, Deus quer te curar, Deus te deseja, no final de tudo, a intenção do seu coração é que você na verdade não quer expor esse amor. Você não quer expor essa verdade. Na verdade, o que você deseja é controlar as pessoas no final de tudo. Você fala esse conjunto de ideias suas com a intenção de manipular as pessoas e controlar as pessoas e de alguma maneira conseguir poder e controle. É isso que Foucault vai dizer. Foucault e Nietzsche. É engraçado que se você for estudar o próprio Jesus, Mateus capítulo 24, Jesus afirma a mesma coisa. Mateus capítulo 24 e 25, depois Jesus fala sobre o fim dos tempos, Jesus começa, se você lembrar comigo, ele começa a desconstruir o raciocínio dos fariseus e dos saduceus. E tem um momento onde ele vira e ele fala assim, vocês fariseus, vocês são como uma raça de víboras, vocês são como guias cegos, vocês mesmos estão cegos, estão guiando as pessoas que estão cegas para o buraco que vocês estão a levando, né? E ele fala isso no sentido do quê? Vocês fariseus, vocês têm uma verdade, e na verdade essa verdade, esse conjunto de ideias que vocês têm, tem o objetivo de controlar as pessoas e de ter poder sobre as pessoas, e o que vocês estão fazendo é levando essas pessoas para o abismo. Então Jesus, muito antes do que Foucault, ou mesmo que Nietzsche, ele já dizia que esse conjunto, que muitas vezes as verdades absolutas têm como objetivo controlar as pessoas. Só que nem todas são. É verdade, mas nem sempre é. Eu sei que eu estou filosofando bastante, já vou entrar na Bíblia, tá? Eu já vou sair disso. Eu gosto bastante desse assunto, por isso que eu estou falando. Qual é a ideia, então? Realmente, muitas vezes, até dentro da igreja, essas ideias, a gente conhece tantas, infelizmente, pessoas que usam o cristianismo, usam a fé cristã para poder influenciar pessoas, para obter coisas, obter recursos, obter influência. A gente sabe que esse não é o verdadeiro cristianismo. Muitas vezes ele é usado, mas esse não é a função do cristianismo, esse não é o objetivo daquilo que Cristo veio fazer na terra. Na verdade, nós vamos perceber que a verdade absoluta de quem Deus é, ela gera a verdadeira liberdade dentro de nós. O que as pessoas elas pensam? Elas pensam que essa verdade absoluta restringe como nós vivemos e como nós somos. E o que a gente vai perceber, eu vou dar um exemplo de vida, um exemplo natural. Como muitas vezes a liberdade, ela tem a ver com restrições. Pensa numa pessoa que é mais velha, tá? Vou trazer um exemplo dos meus avós. Meu avô, pastor Samuel, ele tem... o que ele tem mesmo que ele não pode comer doce? Como que é? Esqueci. Diabetes, exato. Perdão. Meu avô, ele tem diabetes. Ele não foi uma diabetes que ele foi vivendo, né? Ele foi, como é que fala? Construindo isso no corpo, enfim, não foi uma coisa hereditária que desde sempre ele teve, ele desenvolveu isso na velhice. E meu avô, dentro da sua liberdade, ele precisa se restringir de alguns doces, apesar de ele não fazer isso muitas vezes. Ele precisa se restringir de alguns doces, de comer de certas coisas, para que ele possa viver mais tempo, porque se ele viver com essa liberdade falsa e fazer tudo o que ele quiser, ele vai morrer, antes do que ele deveria morrer. Agora, trazendo para o cristianismo, o que a palavra vai dizer, e o que é essa verdadeira liberdade de Cristo é que, muitas vezes, nós temos restrições. Por quê? Porque Deus tem uma direção para nós, que é uma vida com um plano e um projeto debaixo da sua influência, debaixo de quem Ele é. Cristo nos dá uma identidade, Ele nos ama, nos transforma, e debaixo desse amor, desse conjunto de amor, Ele pede que a gente possa, nós mesmos, por livre e espontânea vontade, nós nos restringimos de acordo com a verdade absoluta, que é o próprio Deus, que é a palavra de Deus, e nós vivemos a nossa vida.
E é exatamente isso. Isso é liberdade. Por isso que fala em João capítulo 8, versículo 31 e 32, né? E conhecerão a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Basicamente o que Jesus está dizendo é o quê? É que quando nós conhecemos a verdade, que é o próprio Cristo, a verdade vai continuar a nos libertar todos os dias. E quando Ele nos liberta, a intenção, quando Jesus disse sobre nos libertar, é nos trazer uma direção, um propósito. Todas as vezes que nós nos libertamos de nós mesmos, nós nos libertamos e nós restringimos as nossas emoções, nós restringimos as nossas vontades, nós restringimos quem nós somos, o caráter de Cristo é construído dentro de nós temos um caminho a seguir, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que Cristo tem um caminho, nós sabemos que Cristo tem um propósito, nós sabemos que Cristo tem algo para nós. E não é uma liberdade falsa, onde é um conjunto de regras legalistas de como você deve viver. Eu não posso transar antes do casamento. Eu não posso, enfim, fazer diversas coisas. Por quê? Porque as pessoas olham para o cristianismo dessa maneira. São um conjunto de regras morais que o cara deve viver e a menina deve viver. Ela não pode fazer isso, mas na verdade não é isso. Cristo, Ele nos mostra, Ele nos liberta, Ele traz a verdade que é Ele mesmo dentro de nós. E nós, por livre e espontânea vontade, nós nos restringimos, não só para retribuir esse amor, mas porque sabemos que existe um plano maior para aquilo que nós estamos vivendo. E no final de tudo, a gente sabe que viver uma vida só pelos prazeres não tem sentido nenhum. Uma vida sem a direção de Deus não faz sentido, nada se encaixa. Você vive fazendo coisas e buscando coisas, e no final de tudo, é tudo vazio. Vocês estão comigo? Estão aí? Agora indo para a palavra de Deus, agora indo para a Bíblia, né? Você sabe que quando a gente olha então para o livro de Gênesis, vamos trazer para a palavra de Deus, vamos aplicar isso para a palavra de Deus. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, né? Deus, Ele cria o homem e a mulher. Ele cria o homem e a mulher, e a Bíblia diz que Deus, Ele descia no jardim, e Ele tinha um relacionamento com aqueles dois. Ele descia, Ele caminhava sobre o jardim, e Adão e Eva ouviam os passos de Deus. Deus caminhando sobre o jardim, e Deus tinha um relacionamento com eles. E quando Deus tinha um relacionamento com eles, as verdades de Deus eram incutidas no coração de Adão e Eva. E dentro da liberdade que Adão e Eva tinham, lembra disso, a verdade absoluta de Deus naquele lugar não era só não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Era também amar a Deus e conhecê-lo. Essa era a essência de Deus naquele lugar, essa era a essência do propósito, além de cuidar dos animais e fazer tantas coisas. Mas a gente sabe que certo dia, Eva é enganada pela serpente, né? E ela come desse fruto, e ela leva para o seu marido, ela leva para Adão. Adão também come desse fruto, e a Bíblia diz então que o pecado entra na raça humana. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Depois de pecarem, é dito assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores do jardim. Olha só, o que é o pecado? O pecado não é simplesmente você cair e você errar. O pecado tem a ver com uma separação de Deus. A partir do momento que nós pecamos, e nós sabemos que nós pecamos, nós nos separamos de Deus, e não só isso, nós não somente nos separamos de Deus, nós mudamos de direção. Nós começamos a caminhar para um outro lugar. Nós nos escondemos de Deus, porque nós temos medo de quem Ele é. E na nossa vergonha, a gente vai para um lugar oposto da presença de Deus, e foi exatamente isso que Adão fez. Mas vocês sabem, Deus, Ele encontra Adão e Eva, Ele os confronta, né, a respeito do pecado. Deus, ele sacrifica um animal, Ele veste Adão e Eva, e a vida continua. Deus tira Adão e Eva lá do jardim, tem toda a história, não vou ficar entrando nisso. E a gente sabe que o gene do pecado continua na humanidade. Daí vem a próxima história, Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4 conta a história de dois irmãos, Caim e Abel. Você lembra da história? Caim deu um sacrifício que não eram as primícias, Deus não aceitou. Abel trouxe das suas primícias, né? Abel trouxe da sua melhor ovelha, do seu melhor cordeirinho lá, enfim, Deus aceita. E por conta disso, Caim ficou cheio de inveja e Caim vai lá e mata o seu irmão. Você lembra da história? Não preciso ficar contando. Depois que Caim pecou, depois que Caim matou o seu irmão, Deus se aproxima de Caim, e daí
Gênesis capítulo 4, versículo 16, conta algo muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando nessa noite. Fala assim, depois que Caim pecou, né? Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, ao leste do Éden. Se você for pesquisar o significado da palavra Nod no hebraico, a palavra Nod significa andar sem sentido. Um caminhar sem rumo, um caminhar sem direção. Então vamos lá. Deus não mandou Caim para um lugar de andar sem sentido. Deus não chutou a bunda de Caim e falou, vai embora daqui, eu não te quero mais. Deus não por livre e espontânea vontade, se afastou de Caim. É lógico que tinha consequências para o pecado de Caim, mas Deus não fez isso. A Bíblia diz que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver numa terra chamada Nod, andar sem sentido. É ou não é verdade que o pecado faz isso com a gente? Quando nós pecamos e nos separamos de Deus, a gente começa a andar uma vida sem sentido, sem direção. Nós tentamos colocar, e isso eu não falo só para pessoas que não são cristãs, eu falo para todos nós. Todos nós, quando nós pecamos e nos separamos de Deus, nós trazemos coisas, nós nos aproximamos de coisas para poder trazer sentido para as nossas vidas, para poder trazer direção para as nossas vidas. Dentro da nossa liberdade, dentro do nosso livre-arbítrio, a gente pega e Deus permite que a gente possa nos relacionar com pessoas, então a gente busca em relacionamentos direção, e a gente se frustra. A gente busca nos estudos, na faculdade, a gente se frustra. A gente busca no trabalho algum sentido para a vida, alguma direção para a vida, e a gente se frustra. A gente busca em tantas coisas e emoções e coisas que são passageiras, e no final de tudo nada faz sentido, porque a única coisa que traz sentido para o ser humano é Deus. A única coisa que faz com que a gente pare de andar num caminhar sem sentido e sem rumo é o próprio Deus. Por quê? Porque existe um vazio, que é o infinito, que eu ministrei lá, que é o vazio infinito dentro do ser humano, que ele tenta colocar coisas e pessoas e emoções, e no final de tudo nada preenche esse vazio. Por quê? Porque a única coisa que encaixa dentro do infinito do coração humano tem o formato de Deus. É Jesus. E o que é engraçado, o pecado não só nos afasta do próprio Deus, ele nos afasta das pessoas que têm Deus. Já parou para pensar nisso? Tantos amigos meus que se afastaram de Deus, eles começaram primeiro, antes de se afastar de Deus, porque quando você conversava com o cara, ele falava, não, eu faço devocional em casa, eu busco a Deus no meu quarto. Mas ele resolveu primeiro se afastar das pessoas que têm Deus, que são influências muito boas na vida que era na vida daquelas pessoas. E a verdade é que no único lugar que existe direção para as nossas vidas é a presença de Deus. Estão comigo, hein? Então a presença de Deus é aquilo que traz direção para cada um de nós. Sabendo disso, eu queria que você abrisse comigo em Salmos capítulo 73. Eu quero tirar 3 pontos desse capítulo. Salmos capítulo 73, nós vamos ler esses salmos inteiros e a gente vai tirar 3 pontos rapidinho para mim já encerrar. Esse Salmos capítulo 73, conta a história de um homem chamado Asaf. E eu acho que eu posso dizer que esse salmo é um dos meus salmos prediletos, é um dos salmos que mais Deus fala comigo, porque revela muito de quem eu sou nesse salmo. Revela muito da minha natureza e revela, quando eu olho para Asaf nesse salmo, eu me identifico muito com ele. Para quem não sabe, Asaf era um homem que era responsável pela música no tabernáculo de Davi. Vamos lá, para a história de Israel. Na época que Davi reinou, aconteceu 2 tabernáculos que aconteceram no reino de Israel. Antes não existia isso, nem depois houve isso. O que aconteceu? Davi, porque ele estabeleceu o seu trono e o seu palácio em Jerusalém, o que ele faz? O tabernáculo representava o trono de Deus. Então ele pega o tabernáculo, ele pega a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, e ele traz para a sua capital, para que Deus pudesse reinar junto com ele em Jerusalém. E daí, depois disso, 2 tabernáculos começam a acontecer. O povo podia sacrificar na religiosidade, no tabernáculo antigo, ou o povo podia ir no tabernáculo de Davi e ter acesso à presença de Deus de forma direta. O povo que antes não tinha acesso ao Santo dos Santos, ao tabernáculo, agora tinha acesso e podia sacrificar em louvores, adoração e ter acesso a Deus. Isso foi algo muito lindo.
E Asaf foi um dos caras que cuidava da adoração e cuidava dos turnos de adoração, de oração que acontecia todos os dias, 24 horas por dia. E esse homem era um homem muito responsável, escreveu diversos salmos, pelo menos 10 dos salmos que nós temos, ele escreveu, um homem cheio de Deus. Sua descendência amava o Senhor, ele era um homem íntegro, com um coração muito bom, mas que nesse Salmos, capítulo 73, algo acontece com Asaf. E eu quero ler com vocês, Salmos 73, capítulo 73, versículo 1. Fala assim: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Vamos parar, presta atenção. Asaf começa exaltando a Deus. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Ele começa um salmo muito lindo. Aleluia! Que salmo maravilhoso, salmo cheio da presença de Deus, né? Ele estava com a visão certa, mas de repente, a partir do versículo 2, parece que... Sabe quando os músicos, o cara está no acorde maior, ele simplesmente cai para um acorde menor. Pã, tipo, tá ligado? De repente, ele vai para um lugar que, peraí, tá algo estranho. E daí ele começa, sei que poucos entenderam, só os músicos entenderam, mas tudo bem, minha aplicação. O teclado podia, tô brincando, ia pedir para o teclado me ajudar, mas não precisa. Vamos continuar, daí versículo 3 fala assim: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha só, continua o versículo 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentando as suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito: falarei como eles, teria traído os teus filhos. Versículo 16, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Vamos lá. Asaf, certo dia, ele não está no seu turno de adoração, ele está lá na sua vida normal, talvez uma semana sem ministrar a Deus, e de repente, sem perceber, Asaf começa a olhar para as pessoas à sua volta, ele começa a reclamar para Deus: Deus, olha eu aqui, Deus, olha eu como estou, Deus, eu não ganho dinheiro, eu estou na mesma vida sempre, os meus vizinhos estão lá prosperando, as pessoas que nem te servem estão lá vivendo bem. Eu não sei se você se identifica agora, talvez você se identifique com isso. Eu me identifico com Asaf. Talvez esse é você. Teve algum momento na sua vida que você começou a olhar para as pessoas fora da igreja e você começou a desejar o que eles estavam vivendo. E você começou a clamar a Deus: Deus, olha eu aqui, Deus. Estou sem carro, sem namorada, estou sem trabalho. Tem o meu amigo lá, olha a namorada que ele tem, é linda, e eu estou aqui. Olha eu, Deus, olha meu trabalho aqui, eu estou ganhando 800, então como é que eu vou casar, Deus? E aquele outro cara que nem te conhece foi promovido no meu lugar, Deus. Olha como eu estou aqui. E daí você começou a se analisar, começou a se comparar com as pessoas, uma inveja veio sobre o seu coração. E foi assim que Asaf viveu. E aí a Bíblia diz o quê? No versículo 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Presta atenção. Ele estava lá, ele não estava servindo a Deus, talvez ele estava no seu turno off lá, não estava servindo, e de repente ele foi para a igreja. E quando ele foi para a igreja, algo veio, uma visão veio de novo daquilo que ele estava vivendo. E ele percebeu que o que ele estava vivendo, na verdade, não era algo real. Eu queria deixar então 3 pontos para você rapidamente. Primeiro ponto que a presença de Deus ela faz para nós, para mim e para você, ela traz uma perspectiva de Deus. Ela traz uma perspectiva de Deus. Sabia que sem Deus você não vai conseguir entender o mundo que você vive?
Sabia que sem Deus, se você tentar olhar para a sua vida sem os olhos de Deus, talvez o momento que você está passando hoje, não é um momento de desespero, não é um momento ruim, você está talvez num emprego bom, Deus está te prosperando, você está vendo algo legal na sua vida, um momento muito bom. E daí é fácil você conseguir enxergar Deus, mas para aqueles que estão passando por um vale, nesse momento de vale, se você tentar enxergar a sua vida nesse momento de vale, com os seus olhos naturais, não vai fazer sentido. Você não vai conseguir entender. Porque a nossa realidade, a gente só vai conseguir realmente entender a nossa realidade quando nós tivermos os nossos olhos espirituais. E a gente pode perceber isso. Versículo 3 do Salmo 73 fala assim: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Presta atenção. Em algum momento, quando Asaf não estava mais servindo na casa de adoração, ele trocou os seus olhos, os seus óculos espirituais por óculos naturais. E ele começou a enxergar a sua vida com os seus olhos naturais. E daí que ele começou a falar e começou a praguejar contra Deus. Deus, olha o que eu estou vivendo, olha o que eu estou passando, Deus. Deus, eu tentei guardar, certamente não foi inútil eu guardar a minha vida, eu não encontro a pessoa certa, nada acontece na minha vida. E ele começou a olhar para as coisas de uma maneira errada. Ele começou a olhar para o sofrimento, talvez esse é você já passou por momentos na sua vida que você tentou enxergar a circunstância, o que você tem vivido com seus olhos naturais, e não fez sentido. Você se frustrou com Deus, você se frustrou com as pessoas, você se frustrou consigo mesmo, e nada fez sentido na sua vida. Deixa eu repetir o que eu falei antes. Nada vai fazer sentido sem os olhos de Deus na sua vida. Não vai ter direção, é como andar como Caim antes, lá, num andar sem sentido. Você fica bobo, você coloca coisas e não faz sentido. Por quê? Porque a vida sem Deus não faz sentido. Mas presta atenção, de repente, chegou a vez de Asaf servir a Deus. De repente, chegou o turno de adoração de Asaf. E Asaf, ele caminhando entristecido, ele vai para a casa de Deus, de repente, ele vai para a casa de Deus e ele se depara com o povo de Deus adorando. E a presença de Deus enche de novo Asaf, e de repente, os olhos dele são trocados por os óculos espirituais, e ele coloca de novo, ele começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E ele fala: Deus, agora eu entendo. Presta atenção, muita coisa na sua vida talvez não tenha muito sentido, porque você não tem olhado com seus olhos espirituais. E Deus nessa noite deseja dizer para você, presta atenção, a direção da sua vida só vai existir quando você olhar com os meus olhos. Quando você for para a minha presença, para de tentar enxergar o mundo com os seus próprios olhos. Para de filosofar sobre o mundo, para de racionalizar tudo, para de tentar enxergar as coisas e você mesmo fazer sentido. Deus é o único que pode trazer sentido para a sua vida. Você não vai encontrar satisfação num namoro, você não vai encontrar satisfação na sua vida num trabalho, você não vai encontrar satisfação talvez num amor que os seus pais não te deram. O único que pode trazer satisfação para você é o próprio Deus. Esses tempos atrás eu estava aconselhando um rapaz também que está tendo dificuldade na parte de homossexualidade, e ele falando comigo: pastor, tem sido difícil. Eu falei: cara, mulher não vai trazer sentido para você, velho. Se Deus obrigar você a namorar com uma menina, te fazer, sei lá, mudar o seu sentimento, um comportamento qualquer, essa não é a vontade de Deus. Primeiro de tudo, você precisa se apaixonar por Jesus. Quando você se apaixonar por Jesus, e Deus for mais importante do que o seu trabalho, a sua família, a sua namorada, o seu casamento, os seus filhos, cara, todo o resto vai ser complementado. Todas as outras coisas vão fazer sentido na sua vida. Qual que é o problema? Muitos jovens têm tentado fazer sentido na sua vida sem Deus. Colocado Deus de escanteio e trazido Ele em momentos oportunos. E daí a vida não faz sentido mesmo. Daí se frustram com o próprio Deus, se afastam dos líderes, se afastam dos pastores. Esse não é o desejo do coração de Deus. O segundo ponto que eu creio que a presença de Deus ela nos traz, ela gera arrependimento. A presença de Deus ela nos faz gerar um arrependimento. Deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas, quando pecam e se separam de Deus, sentem muito remorso nas suas vidas. E muitas vezes se sentem até arrependidas de um certo ponto, no sentido de não querer ter feito o que fez. Mas deixa eu trazer um conceito para você, de que arrependimento não é só desejar não ter feito, não é só pedir perdão, e não é só confessar um pecado. Arrependimento tem a ver com uma nova direção que Deus traz para você.
Arrependimento tem a ver com uma nova direção que Deus te faz caminhar e andar e viver para Ele. Se você se arrepender e continuar vivendo e andando do mesmo jeito que você andava, não foi um arrependimento genuíno. E Deus, na sua presença ilimitada e infinita, Ele vem, Ele nos invade. E depois de trazer, assim como Ele fez com Asaf, Ele trouxe Asaf, Ele mudou os olhos de Asaf. E depois disso Ele trouxe o arrependimento, Ele falou, meu Deus, o que eu pensei? Onde eu estava com a cabeça, como eu quis tentar entender a minha vida dessa maneira. E um arrependimento veio sobre ele. E um novo sentido de vida foi gerado novamente sobre a vida de Asaf. Deus deseja de todo o coração, se você tem vivido uma vida fora dos caminhos do Senhor, se você está distante de Deus, e se de alguma forma na sua vida você tem tentado viver a sua vida sem Deus, Deus ele deseja te dar uma nova perspectiva, e depois disso Ele deseja te dar um novo rumo. Ele deseja trazer arrependimento sobre a sua vida. E não adianta falar, o Evangelho é sobre a graça, o Evangelho é sobre a graça de Deus está sobre mim, não depende. Deixa eu falar, o Evangelho tem a ver com a graça de Deus, mas tem a ver com arrependimento também. Depois que a graça de Deus ela nos invade e nos transforma de baixo a cima, o arrependimento precisa ser um fruto do amor de Deus nas nossas vidas. Muitas pessoas recebem a graça de Jesus, são amadas por Deus e elas como se estancassem isso, permanecessem só nisso. Mas o arrependimento, a graça de Deus ela é fruto de um arrependimento também. Deve continuar algo deve continuar nas nossas vidas. Nós não podemos viver um evangelho fácil, gente, onde nós pecamos e nós confessamos, pecamos e confessamos, pecamos e confessamos. É lógico, o evangelho é sim para ser confessado, mas depois disso precisa haver mudança, precisa haver uma nova vida, precisamos viver algo a mais. Quantas vezes nós limitamos o poder do Espírito Santo e o chamado que Deus tem para nós quando nós vivemos essas coisas? Quantos chamados são travados, são parados por conta de pecados ocultos, pecados escondidos, pecados não confessados, ou às vezes até confessados, mas que continuam a ser cometidos da mesma forma. Eu creio nessa realidade, eu sempre falava antes, o chamado ele permanece nas nossas vidas, não importa o pecado que a gente tenha vivido. Mas muitas vezes nós pecamos tanto que nós atrasamos o chamado de Deus ao ponto de nós perdermos, porque chega no final da nossa vida. Você vai querer ser um velho, mais velho, lá no final da sua vida, olhar para trás e falar o que eu fiz, e o chamado que Deus tinha para mim, e a missão que Deus tinha para a minha vida, e o propósito que Deus tinha para mim, e as coisas que Deus queria fazer através de mim, aonde, será que Deus, deixa eu falar, o chamado de Deus permanece na sua vida independente do que você faça, mas ele vai ser estancado se você não mudar de vida, se você não confessar e não for transformado, e não haver arrependimento, Deus não vai fazer nada na sua vida. E último ponto, já queria chamar os músicos para virem aqui. A presença de Deus, ela alimenta a fome que o próprio Deus te deu. Deixa eu te falar algo, existe uma fome no interior do ser humano. Eu coloquei aqui, existe uma fome pela palavra de Deus, existe uma fome pelo Espírito de Deus, e existe uma fome pelo corpo de Cristo, em termos de viver junto. Quando nós não consumimos a palavra de Deus, nós não vivemos no Espírito, nós não vivemos no corpo de Cristo, deixa eu falar algo para você, presta atenção, eu sei que o pessoal é muito bonito, tem muita gente bonita aqui na frente, mas olha para mim rapidinho. Quando a gente não alimenta a fome que nós temos por essas três coisas que existem, independente se você é um cristão ou não, deixa eu falar, você vai alimentar essa fome espiritual por coisas naturais. E o seu apetite espiritual que você tinha pelas coisas espirituais se torna um apetite natural pelas coisas naturais. Tá entendendo o que eu estou falando? Você pode se lembrar comigo, talvez, de um momento na sua vida, você foi numa geração livre, Deus falou com você, Deus te mostrou que existiam coisas que você precisava mudar na sua vida, e você falou, não, quando eu sair dessa geração livre, todas as noites eu vou fazer devocional. Nossa, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Quantas vezes a gente já prometeu isso, né? Eu vou orar todos os dias, eu vou ter as minhas metas de oração, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, ou senão, não, eu vou orar de manhã, eu vou fazer minha devoção na parte da manhã, algo vai acontecer, eu creio que vai acontecer uma mudança. E você sabe, existe uma fome dentro de você por essas coisas. Mas de repente, em algum momento, a gente troca essa fome espiritual pelas coisas de Deus, por coisas naturais.
E de repente, aquela fome pelas coisas espirituais, elas mudam. Por quê? Porque o nosso apetite muda. De repente. A gente começa a não ter mais fome pela presença de Deus, aquele desejo por ler a Bíblia na parte da manhã, a primeira coisa de você fazer é devocional, se encher de Deus, ela muda por coisas simples. Daí você não quer mais fazer isso. Antes de dormir, você quer ver sua série. E não tem nada de errado em ver sua série, né? Você quer, sei lá, fazer suas coisas. É como uma criança. Eu contei nos adolescentes esse exemplo. Eu tenho meu filho, né? O Gessé, está com 2 anos e meio, molequinho lindo. O Gessé, ele está aprendendo a comer sozinho, a gente está começando, né, a colocar o garfinho lá, a comida, ele está começando a aprender, apesar de ele ser meio preguiçoso, enfim, tem que insistir bastante, ele está comendo. Mas o Gessé, se a gente faz um prato lá com comida, legumes, se bem que ele gosta muito de vagem, inclusive a terceira palavra que ele aprendeu a falar depois de papai e mamãe foi vagem. Acredita nisso, velho? Faz sentido, né? O Gessé, sei lá. Vagem e brócolis. Sério mesmo. Enfim. Enfim, ele gosta mais de vagem e de brócolis do que carne, por exemplo. Mas se a gente faz um pratinho para ele lá, com carne, com arroz, feijão, batata, tal, um pratinho bem bonitinho lá. E ele está pronto para comer, ele está com o garfinho, ele vai começar a comer, ele está com fome. Mas, de repente, eu mostro uma caixinha de M&M's para ele. Meu amigo, minha amiga, esse moleque é fissurado por M&M's. Ele já sabe, ele conhece. Ele ama chocolate já. A gente prometeu, quando a gente ia ser pai, a gente falou, nós não vamos dar doce só depois dos, quantos anos a gente falou? Dos 2, 3 anos. E por causa dos avós, que começaram a dar, eu estou falando sério, não foi, quer dizer, não sei, não me lembro muito bem. Enfim, esse moleque é fissurado em chocolate. Se eu mostrar uma caixinha de chocolate para ele lá, de M&M's ou qualquer coisa, antes dele comer, logicamente, ele vai querer o chocolate. Apesar dele ter que comer as coisas que são para ele comer, que são saudáveis para ele, e o chocolate que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, é algo, não tem problema, de forma moderada, ele comer um chocolate, mas antes ele tem que comer aquilo que é saudável. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente tira aquilo que é saudável, aquilo que é essencial para nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, a maturidade vem. Um menino desse, de 2 anos e meio, daqui a pouco ele está com 10, 12, 15 anos, com 15 anos ele deveria, né, mas enfim, com 20 anos, vou colocar mais velho, né, mesmo com 20 anos, muitos homens com 20 anos só comem porcaria também, mas uma pessoa com 20 anos já deveria saber que, antes de comer um chocolate, se você se alimentar só de chocolate, cara, você não vai viver, você vai virar o quê? Uma ameba, sei lá. Se você comer chocolate, não se exercitar, não fizer nada, você vai virar uma montanha de gordura, sei lá. Exemplo fraco, mas tudo bem. O que eu quero dizer? Quando chega uma maturidade, chega um momento que a gente começa a se alimentar, porque nós sabemos que eu preciso comer daquilo antes de eu comer um chocolate. Da mesma maneira, para nós que somos agora, vamos pegar essa aplicação e trazer para o lado espiritual. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós sabemos que é essencial para a nossa vida cristã, para o nosso relacionamento com Deus, nos alimentarmos da palavra, nos alimentarmos de ir para a igreja, da célula. Nós sabemos que algo é essencial, temos comunhão com o corpo de Cristo, temos prestação de conta, temos comunhão com o Espírito Santo, mas nós muitas vezes negligenciamos essas coisas. E a gente faz devagar. Certo domingo de manhã a gente fala, eu não estou muito afim de ir no domingo hoje, no culto, eu quero ir no lago correr. Daí você vai uma vez no lago correr. Daí passa a próxima semana, daí você vai no culto. Daí passa uma outra semana e fala, a semana passada eu fui no culto, acho que essa semana eu vou deixar de ir no culto, acho que não tem problema, eu fui a semana passada, e daí você vai de novo lá no lago, sei lá, vai no shopping, fazer qualquer coisa. E daí, na outra semana você vai no culto. Daí passa uma semana e fala, eu fui a semana passada, eu acho que hoje eu posso. E dá um tempo aí de igreja, eu acho que hoje eu posso. Daí você deixa de ir. Daí na semana seguinte você fala, eu fui há 2 semanas atrás, acho que hoje eu vou curtir um pouco, vou descansar, estou a fim de ficar em casa. E daí aquele apetite espiritual pelo corpo de Cristo, aquele apetite espiritual por ler a palavra de Deus, aquele apetite que era natural, que Deus tinha colocado sobre você, de viver as coisas espirituais, são trocados de forma proposital, sem você perceber, por coisas naturais. E as coisas naturais começam a tomar
aquilo que deveria ser espiritual na sua vida. E quantas pessoas são assim, gente? Quantos líderes são assim também? Eu não faço isso de propósito, mas eu sou pastor e é natural eu procurar os meus líderes, os meus supervisores. Daí quando eu olho e eu vejo, eu falo, cadê o cara? Daí você vai ver o Instagram, o cara estava lá, curtindo lá, e você fala, pô, velho, eu estou dando uma bronca nos meus líderes. Tem líder aqui. Deixa eu falar, isso conta para todos nós, gente. Nós precisamos alimentar a nossa fome espiritual por coisas espirituais. Se você não fizer de forma proposital esse alimento sólido espiritual, você vai trocar o seu apetite por coisas naturais e nunca você vai conseguir ler a Bíblia toda, nunca você vai conseguir fazer uma oração mais do que 10 minutos, nunca você vai conseguir ir mais que ir na célula durante um mês, nunca você vai conseguir viver coisas, destravar o seu chamado, se você não der o próximo passo, se você não sair da sua zona de conforto, se você não gerar em você mesmo um apetite pelas coisas espirituais. É fato, estou finalizando, pastor Wagner, já estou finalizando, tá? É fato, se você olhar para a vida de Asaf, por que ele estava com aquela visão de mundo? Porque provavelmente ele tinha ficado uma semana sem ir para o tabernáculo. Provavelmente ele tinha ficado uma semana sem se alimentar de Deus. E naquela uma semana fez toda a diferença na sua vida, na sua comunhão com Cristo, com Deus, né? Não tinha Cristo no Antigo Testamento. E ele começou a ver o mundo de forma diferente. Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, jovem, menino, menina, nessa noite, existe um nível de maturidade que Deus quer gerar na sua vida, existe um nível espiritual que Deus, uma fome espiritual que Deus quer te alimentar, que o próprio Deus te deu, e Ele deseja de todo o coração te entregar tesouros, Ele deseja te entregar coisas preciosas, Ele deseja ter contato com você na sua presença, mas se você não gerar um apetite, se você não for de forma proposital para esse lugar, nunca você vai sair desse comodismo. Imagina o chacoalhar nessa cidade que a gente teria nas faculdades, nas escolas para os adolescentes, na nossa igreja, com as famílias, quantas pessoas seriam transformadas se nós alimentássemos a nossa fome por Deus. Quanta coisa seria mudada, quanta coisa Deus dá no secreto, como Deus muda a nossa forma de enxergar o mundo, quantos milagres aconteceriam, quantas coisas poderiam acontecer se eu e você alimentássemos o lugar secreto mais. O que tem acontecido na sua faculdade, no seu trabalho? Será que estaria diferente se você tivesse alimentado mais a sua fome por Deus? Nós precisamos alimentar a nossa fome por Deus. Se a gente trocar nosso apetite espiritual por um apetite natural, deixa eu te falar algo. O cristianismo vai se tornar uma obrigação. E comer vai ser igual para o meu filho Gessé. Ele é obrigado a comer carne, obrigado a comer arroz, feijão, carne. Ele é obrigado, só não é obrigado a comer vagem. Mas ele é obrigado a comer tantas coisas, porque ele não tem maturidade, que aquilo é essencial para ele. Deixa eu falar, a presença de Deus é essencial para você. Se você não vê como algo essencial para você, se você não alimentar esse apetite, a presença de Deus vai se tornar algo obrigatório. Obrigatório. E a igreja vai se tornar algo obrigatório para você. E você vai participar de mais um grupo cristão religioso que vem aos sábados para ver os amigos. Deus não tem isso para você. Feche seus olhos comigo nessa noite.